Olá, tudo bem? Sou o professor Vinícius de Geografia e estamos aqui para mais um PodPend para falar hoje sobre um assunto bem interessante que é a demografia. A demografia é a ciência responsável por estudo da população, incluindo a sua distribuição, a composição, o crescimento e os padrões de desenvolvimento ao longo do tempo das populações. Bem, um dos principais objetivos da demografia é analisar e compreender as mudanças das estruturas demográficas de uma população qualquer, tais como estruturas de idade, sexo, cor, tamanho da família, renda e as taxas das mais variadas, como a natalidade e a de mortalidade. Todas essas informações e outras mais são possíveis devido a estudos da estatística e de obtenção de dados pelos censos. A ciência demográfica tem o seu marco de surgimento no século XVIII, com a publicação do Ensaio sobre os Princípios das Populações, de Thomas Malthus. Este afirmava em seus estudos que a população crescia em taxas mais rápidas que a produção de alimentos, o que levaria, com o tempo, a uma crise de recursos e ao colapso da sociedade. Esses estudos, embora muito controversos, também foram instrumentos para chamar a atenção sobre os estudos das populações. Ao longo dos anos, a ciência demográfica evoluiu e se tornou interdisciplinar e utilizou cada vez mais métodos quantitativos de análises e de teorias das mais diversas áreas, tais como a economia, a sociologia e até mesmo a geografia. É uma ciência que fornece informações para o planejamento e gestões de políticas públicas, atuando em campos como a saúde, educação, trabalho e a economia. São várias as teorias, como nós já tínhamos falado. Nós já falamos sobre a teoria de Malthus, a malthusiana, e ele focava principalmente na população pobre. E a solução para o problema do crescimento populacional, para ele, era simplesmente que os pobres evitassem de ter filhos. Derivada na teoria malthusiana, nós temos a teoria neomalthusiana. Ela foi uma revisão da teoria malthusiana em 1945. Também avaliou que o pobre crescia em grandes quantidades e, basicamente, percebia que o controle de natalidade controlaria, então, o grave crescimento populacional existente na época. Outra teoria, mais recente, é a teoria chamada reformista, baseada nos estudos de Karl Marx. Ela avalia também que o crescimento da população pobre era muito grande e estava associado às condições de vida, ou seja, melhorar as condições sociais da população faria com que a população gradativamente tivesse menos filhos. Então, nós conseguiríamos controlar o crescimento populacional. Basta melhorar as rendas familiares. Outra teoria é a da transição demográfica. Ela, na verdade, avalia o crescimento populacional das diversas sociedades e dividiu as sociedades em fases, onde a primeira fase, geralmente populações mais pobres, países subdesenvolvidos, nós temos uma taxa de natalidade muito grande, ou seja, muitos jovens na população, e uma taxa de mortalidade também muito grande. Com isso, há um equilíbrio dessas taxas, porém, o crescimento é muito acelerado da população. Em uma segunda fase, a taxa de mortalidade começa a cair pelas melhorias das condições sociais naturais dessas populações e o país começa a evoluir em função do seu desenvolvimento. E aí a natalidade continua alta e assim a população cresce de forma gigantesca. Em última fase, já no desenvolvimento da sociedade, nós temos as taxas de mortalidade e de natalidade bem baixas, fazendo com que a população seja mais controlada e tenhamos menos jovens na população. É característico de um país desenvolvido, como os países europeus na atualidade. Outra curiosidade bem interessante relacionada à demografia são os seus estudos atuais sobre a superpopulação mundial. É uma situação muito mais recente, muito mais preocupante, derivado dos conhecimentos dos princípios da população e dos estudos feitos por Malthus e os demais cientistas, mas nós conseguimos observar isso muito bem quando a gente avalia a população mundial nos anos de 1800, com aproximadamente 1 bilhão de pessoas, e hoje, como nós somos aproximadamente aí 8 bilhões de habitantes. É um crescimento muito grande, num período de tempo muito pequeno, e que implica, consequentemente, um gasto muito maior de recursos naturais, tais como água, alimentos e matéria-prima.
e isso, logicamente, vai impactar o meio ambiente. Essa é uma das grandes preocupações da demografia, esse crescimento populacional e como dar a toda essa população o atendimento às suas necessidades regulares e naturais. Atualmente, alguns países têm passado por outros fenômenos diferentes. Ao invés do crescimento acelerado, um processo de envelhecimento da população, onde temos menos jovens na população proporcionalmente à quantidade de idosos. E muitas vezes até mesmo decrescimento populacional. É o caso de Japão, Alemanha e Itália. Essas mudanças de padrões são estudos e focos da demografia. Sem ela, a gente não conseguiria observar esses problemas e, consequentemente, os derivados desses problemas, como os problemas sociais, como a necessidade de médicos geriatras, por exemplo, ou a mudança dos padrões de previdenciários, já que mais pessoas vão se aposentar e mais pessoas vão viver de aposentadoria como um todo. Outro fenômeno interessante para ser estudado é a questão do bônus demográfico, ou boom demográfico, como também é chamado, de transição de uma população muito jovem para uma população mais adulta. Nós temos mais adultos na população e, com isso, mais pessoas que são economicamente ativas, gerando riqueza. Isso a gente chama de bônus demográfico. Alguns países têm enfrentado esse fenômeno recentemente, como é o caso do Brasil. Geralmente ele dura em torno de 20 anos, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas nesse boom demográfico, ou nesse bônus demográfico, é justamente quando a população, o país, na verdade, tem grandes condições de crescimento econômico e social. A maior parte do crescimento demográfico atual está se dando dentro das cidades. Esse é o padrão que tem sido ocorrido na atualidade, criando muitos desafios urbanos, como a infraestrutura, os transportes, as habitações e os serviços públicos, como saúde e educação. Como nós falamos, o crescimento acelerado causa problemas na qualidade desse serviço sendo prestado para as populações urbanas, no caso, nas grandes cidades. As migrações também são estudos da demografia, seja saindo dos grandes centros urbanos para outros países ou mesmo migrando dos campos para as cidades. Isso tudo geralmente ocorre por conta da busca de empregos ou fuga de guerras, elementos naturais, terremotos, vulcões, perseguições políticas ou religiosas. Então, tudo isso contribui também para a movimentação da população no globo e, consequentemente, é alvo também do estudo da demografia. Voltando também a alguns estudos antigos, onde nem mesmo a própria demografia existia como ciência, nós observamos alguns pontos em que são curiosos para a gente trazer informações sobre a demografia usado na prática por outros países. Creio que vocês devam conhecer uma figura histórica chamada Napoleão Bonaparte. O imperador francês assumiu por algum tempo o controle da França. Ele utilizou os dados demográficos do país para formar o seu exército e ter êxito em suas campanhas e conquistas. Ao assumir, o exército francês não sabia, por exemplo, quantos homens tinha no país. Não sabia também quantos homens poderiam estar aptos a pegar em armas para fazer a guerra. Então Napoleão ordenou um censo no país para observar quantos homens tinham mais de 14 anos e poderem então pegar em armas. Além disso, ele usava a demografia para estudar a população dos adversários e assim controlar melhor o seu exército e adequar melhor o quantitativo de guerrilheiros para conseguir tomar a posse de um terreno atacado. Então, assim, ele controlava melhor o seu exército, objetivava, um campo de batalha, o seu quantitativo e conseguia dominar, então, os seus adversários. Foi assim que ele conseguiu expandir rapidamente em sua campanha militar o controle de toda a Europa. Outro caso curioso de uso da demografia, antes mesmo também da ciência como um todo, é o caso dos médicos sanitaristas em Londres. Certa época, Londres, na Inglaterra, teve um grande surto de cólera na cidade. Então, um médico observou, através de seus pacientes, que eles vinham com esse problema da cólera e tentou solucionar o problema. Ele observou e começou a puxar os dados dos pacientes e perguntar a eles de onde eles vinham. Então, através desses dados, ele conseguiu identificar que, dos 5 poços artesianos que as pessoas tomavam água na época, 2 eram preferencialmente onde as pessoas vinham com doenças. Então, o surto foi controlado, simplesmente fechando aqueles 2 poços que tinham contaminantes da cólera. Ou seja, é uma metodologia usada na época que usou os dados da demografia, da quantitativa populacional,
de onde vinham as pessoas associadas ao espaço para controlar um surto médico-sanitário. Bem, conforme podemos observar ao longo desse podcast, nós conseguimos expor então o quanto é importante essa ciência. Podemos perceber que a ciência demográfica tem uma grande importância, principalmente nas políticas públicas e na gestão espacial do território, que serve tanto para os gestores públicos irem gradativamente melhorando as nossas condições de vida e da população como um todo, e também para termos conhecimento sobre as populações. Caso você queira saber um pouco mais sobre os dados do Brasil ou sobre como a demografia brasileira, a demografia como ciência evoluiu, sugiro que vocês possam visitar então o site do IBGE, que é o nosso órgão de geografia e estatística, que é responsável pelos dados do censo e os dados da população brasileira, além de ter também disponíveis lá dados de outros países para nossos estudos. E assim a gente chega ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado das novas informações. Compartilhe e um grande abraço para todos. Um abraço.